Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Diário Econômico. Esse podcast vai ao ar toda quinta-feira e aqui nós falamos sobre economia e negócio. Então assine o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Eu sou Patrícia Raposo e convido vocês a me acompanhar na entrevista com Laís Xavier, que é presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a ACESPRO, seccional Pernambuco e Paraíba. Laís, seja muito bem-vinda. Minha gente, obrigada pelo convite, Patrícia. Muito feliz de estar aqui conversando com você, viu? O prazer é todo meu. Eu vou apresentar Laís, tá? Laís Xavier. Ela tem graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco e é mestre em Engenharia de Software pela mesma universidade. Laís atua há 14 anos com tecnologia aplicada à educação e é diretora de tecnologia da plataforma Muda Meu Mundo, uma empresa que usa a tecnologia para conectar o pequeno agricultor às grandes redes de varejo. E Laís faz parte da rede de líderes da Fundação Lehman. Essa fundação ela tem como propósito impulsionar lideranças que fazem a diferença, que buscam soluções para os problemas que nós temos aqui no nosso país. E Laís, então eu quero começar te perguntando: que problemas você quer resolver? Hoje a gente quer transformar a vida de pequenos agricultores e agricultores familiares. A gente quer ampliar a renda deles, quer fazer com que eles tenham a capacidade de escoar seus produtos para grandes varejistas e ter isso de forma recorrente, né? Ele tem a capacidade de produzir e ter a tranquilidade de saber que ele vai conseguir fazer o escoamento desses produtos. Esse é o grande problema que eu resolvo hoje. Ok. Você é a primeira mulher a presidir a CESPRO em 40 anos. A entidade aqui em Pernambuco existe há 40 anos e você é a primeira mulher a presidir. Foi difícil superar a supremacia masculina e chegar lá, Laís? Olha, assim, eu estou no ecossistema de TI aqui do Porto Digital há muito tempo, né? Há 14 anos que eu estou no ecossistema e eu participo ativamente de todas as ações do ecossistema, das associações. Então, no começo, eu era muito sozinha. Eu estava lá sozinha nas reuniões, eu era a única mulher na reunião, quando tinha no máximo mais uma. Era um ambiente mais um pouco hostil, né? E às vezes eu entrava muda, como eu dizia, saía calada das reuniões da associação, até porque a maior parte das pessoas que estavam ali, além de serem homens, eram muito mais velhos do que eu e estavam empreendendo há muito mais tempo, né? Eu estava ali no meu começo de carreira de empreendedora, então nesse ponto eu acho que foi bem difícil, assim, nesse começo. Eu ficava quieta, não me posicionava muito, porque eu achava que eu não tinha muita coisa para contribuir. Mas, assim, eu sou insistente, né? E eu continuei indo para participando de todos os eventos e chegando muito próximo daquilo que eu entendia que era um espaço de crescimento. Porque eu dizia, cada reunião que eu vou, eu aumento aí uns 10 anos de experiência, pelo menos na minha bagagem, porque eu estava ouvindo gente muito experiente falando de problemas que estavam passando, a forma de resolver esses problemas. Então, para mim, era um ambiente de absoluto conhecimento. Então, eu continuei participando e, assim, depois desse tempo todo, né, eu lá, toda a vida, terminou que a última gestão entrou em contato comigo. Eu tinha acabado de ter neném, eu estava com a filha de 2 meses, e aí me ligaram, disse: Laís, a gente pensou em indicar seu nome para a presidência. E eu disse: oxi, doidaram. Porque eu acabei de ter menino. Mas em nenhum momento você pensou que isso poderia vir? Não, achei assim, eu já tinha participado de uma diretoria, já tinha participado, assim, de algum ponto da gestão, mas nunca na diretoria executiva. E aí, eu disse: gente, eu acabei de ter filho, né? Eu acabei de ter uma bebê. Tem certeza que vocês, né, estão querendo topar esse desafio comigo? Eu disse: rapaz, a gente acha que você tá pronta para esse desafio. E aí, assim, eu me sentia pronta, mas eu estava bem preocupada com todas as novas questões que a segunda maternidade estava me trazendo, né? Mas, assim, como eu sou, de verdade, eu entendo que esses ambientes associativos são ambientes de crescimento. Eu disse, olha, agora eu vou precisar montar um time que consiga lidar com aqueles espaços que eu não vou poder cobrir. Então, hoje, a gente tem na ACESP, na diretoria,
metade mulher e metade homem, porque eu preciso que eu seja apoiada por pessoas e nos ambientes que eu não vou poder estar, porque eu tenho outros afazeres que eu tinha, por exemplo, com minha bebê, há 1 ano e pouco atrás. Então, eu consegui trazer muita gente para perto. Mesmo quem não está na diretoria executiva hoje, a gente trata como braço da Acespro, porque eu preciso desses braços. Eu acho que todos nós, enquanto gestores, se a gente entender todo o nosso time como parte executor e parte da nossa transformação, a gente consegue fazer a gestão. Então, eu agradeço demais ao time todo que aceitou, né? Todos os empresários e empresárias que chegaram e toparam essa ideia, disse, olha, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir participar de tudo, eu não vou conseguir fazer as coisas todas, então eu preciso que vocês estejam de mão dadas comigo. E todos toparam, foi fantástico. E o que é que o olhar feminino trouxe de diferente para a Acespro? Eu vou te dizer que eu acho que quando a gente tem pessoas diferentes olhando para o mesmo tipo de problema, a gente com certeza cria soluções diferentes. Para a Acespro, por exemplo, a gente vai lançar em alguns meses um programa de aceleração. Esse programa de aceleração é voltado para mulheres. Dificilmente qualquer outra gestão que não fosse uma gestão feminina traria um programa de aceleração para mulheres como prioridade para a gestão. Isso foi uma coisa que eu trouxe. Além disso, todas as ações que tenham olhares para o desenvolvimento de empresárias, a gente precisa, porque esse desenvolvimento, essa nova perspectiva, a gente faz com que os negócios que sejam criados e sejam comandados por essas mulheres tenham outras vocações que não são as vocações de negócio que a gente tem hoje. Então, eu acho que esse olhar eu trouxe para a Acespro. Ampliei a forma da gente trabalhar, do ponto de vista de gestão, sim, que é essa gestão um pouco mais compartilhada. Eu acho que eu trouxe isso também mais forte. Aumentei o engajamento da diretoria. Inclusive, o presidente anterior é meu vice-presidente. Ele é um cara que topou continuar comigo para que a gente desse continuidade às ações. E a diretoria se engajou muito fortemente. Esse engajamento a gente não estava vendo há um bom tempo. Então, eu acho que essa gestão compartilhada também é outra forma de enxergar a gestão. Perfeito, perfeito. Você está falando aí, né, do universo feminino. Tem uma pesquisa feita pelo MAPA, é o Mapa de Negócios de Impacto Social, é feita a cada 2 anos, e ele é o maior levantamento nacional para medir o impacto do mercado de tecnologia e de mercado de negócios sociais, de impacto social aqui no Brasil. E ele mostra que as mulheres, elas são menos aceleradas, menos investidas e menos presentes nos negócios após a fase que eles chamam de Vale da Morte, que é aquele período que você faz tudo para sobreviver e sobrevive, né? E você é uma pessoa que atua, que é incentivadora do empreendedorismo feminino. Como é que é possível reverter esse cenário? Como é que é possível fazer o setor, né, de tecnologia e os investidores desse setor olharem para negócios geridos por mulheres? Não é? Você sabe que existe aí uma forte tendência de se investir em negócios geridos por homens, né, com certas características, com formação no exterior, né, com uma certa faixa etária, e as mulheres que estão empreendendo, que muitas vezes têm soluções inovadoras, não recebem essa atenção e não conseguem fazer o seu negócio ganhar, pegar no tranco, digamos assim, né? Como é que a gente pode mudar essa realidade, Laís? Patrícia, eu acho que eu vou só ampliar o que você falou. Quando a gente dá esse recorte para as mulheres que estão aqui no Nordeste, esse número fica ainda mais dificultoso, mais sério, né? Porque a gente aqui na nossa região, a gente não tem tanto acesso a capital de investimento como se tem no Sudeste. Então, se esse cenário, do ponto de vista médio, no Brasil já é sério, se você fizer o recorte aqui para o Nordeste, o negócio fica mais feio ainda. E eu acho, veja só, se criou um perfil ideal, uma persona ideal para investimento baseados em dados históricos.
né? Então, quem estavam à frente de grandes negócios, negócios que cresciam, eram homens que tinham talvez esse perfil, né? E aí se entende que, ora, se é esse perfil que dá certo, é nesse perfil que eu vou para sempre. Sendo que nós chegamos nessa festa atrasada, né? Então, assim, óbvio que a gente não tem, há 30 anos atrás, muitas mulheres nesse espaço, porque as mulheres sequer estavam chegando para a área de TI. Então, quando você amplia a percepção de que na base não tinha negócio surgindo na mesma proporção, aí você, quando chega lá em cima em negócios que escalaram, você não vai ter negócios de mulheres que escalaram do mesmo jeito que escalaram alguns negócios. Então, assim, eu entendo que eles identificaram a persona ideal, talvez há alguns anos atrás, mantiveram, não atualizaram, e hoje o que é que a gente precisa fazer para disruptar esse pensamento? É usar negócios de mulheres como exemplos de negócios que dão certo, ou mulheres gestoras de grandes negócios, como a gente tem hoje no Brasil, CEOs de grandes empresas que são scale-ups, quer dizer, empresas de crescimento muito grande, como a gente tem um grande banco que é gerido que tinha uma CEO mulher até agora há pouco. Então, a gente tem alguns exemplos. E aí, veja, quando a gente chega numa banca de investidores, né, você está apresentando o seu negócio, é muito frustrante até. A gente está ali pronta para dar um monte de resposta. Você participa de uma banca que tem 5, 6 pessoas ali tentando apresentar negócios. As perguntas que são feitas para nós são muito diferentes das perguntas que são feitas para os homens. Infelizmente, eu vivo dizendo para minha sócia, a gente tem que saber na ponta da língua todos os units econômicos do nosso negócio. Todos. Não pode esquecer um. A gente tem que ter uma comprovação de market fit muito maior do que os homens. A gente tem que ter uma geração de impacto surreal. Porque se a gente não tiver isso tudo, a gente é desacreditado. Quando você fala que eles fazem perguntas diferentes para homens e mulheres, que tipo de perguntas vão para os homens e que tipo de perguntas vão para mulheres? Por exemplo? Para a gente, por exemplo, eu sou CTO da empresa, sou responsável pela área tecnológica. Eles me perguntam, qual é a cloud que você escolheu? Perguntas muito rasteiras a respeito da minha área. Que não vai direto ao negócio. Não, às vezes vão ao negócio, vão nessa rasteira, vão na técnica, perguntam tudo e mais um pouco. Enquanto os homens vão para lá, eles querem entender um pouco no modelo de negócio somente, não pegam todos os units econômicos e a parte técnica, eles nem perguntam tanto. Uhum. Enquanto para mim, eu sou sabatinada. Então você tem que saber tudo para mostrar que você é competente. É uma sabatina tão desagradável. Tem que tirar 10, né, Laís? Tem que tirar 10 na sabatina. Eu até falei para uma sabatina dessa, que ele falou, depois que ele me sabatinou inteira, porque é como se a gente não gerasse confiança, sabe? A gente não gera esse sentimento de que eles podem confiar no que a gente está dizendo, eles precisam verificar se tudo que a gente está dizendo é verdade. Aí, uma vez eu falei assim para o investidor, ele falou, então, depois que ele me sabatinou, ele disse, então, Laís, eu vou te colocar para conversar com outros investidos nossos, outros CTOs que são investidos nossos, para a gente ver o que é que faz. Eu disse, olha, eu adoro conversar, vai ser absolutamente importante, eu vou ficar muito feliz de conversar com ele. Agora me faz o seguinte, não me bota para conversar com ninguém que tenha menos experiência do que eu. Porque eu estou na área há quase 20 anos. Então eu não vou aceitar conversar com alguém que tenha menos experiência do que eu para a gente trocar ideia. De verdade, sabe, Patrícia? Assim, eu entendo que toda hora a gente é verificada. Toda hora a gente é questionada sobre tudo. Enquanto os homens não passam por isso. Eles já chegam com uma robustez de que o mínimo eu sei, o básico eu sei, o intermediário eu sei. Só me pergunta algumas outras coisas aí. E se leva isso como se fosse uma premissa. Enquanto pra gente, a gente tem que comprovar tudo. Então tá todo mundo dizendo agora, tá muito difícil pegar investimento, a barra subiu muito, o sarrafo. Eu olhei pra minha sócia Priscila e disse, quando esse sarrafo pra gente foi baixo? A gente acabou de captar, o cenário tá péssimo,
Ninguém captando e a gente captou. Eu disse, Priscila, quando foi que esse sarrafo foi baixo pra gente? Nunca foi. Então foi bom, né? No fim das contas. No final das contas já estava alto. A régua agora tá alta para todo mundo. Muito bem, muito bem. Laís, hoje nós vemos o crescimento dos negócios de impacto social, que são aqueles negócios em que se coloca no plano, eles têm no plano de negócios deles a viabilidade econômica e a preocupação social e ambiental, né, no mesmo patamar. Como é que a tecnologia vem ajudando esses negócios, uma vez que esse é o tipo de negócio que você gere, o meu negócio. Né? Patrícia, eu entendo que negócios de impacto, eles trazem em seu DNA, enquanto proposta de negócio, uma transformação, que seja em ambientes de sustentabilidade e ESG. Eles trazem uma proposta de transformação além da proposta do lucro. Mas lembrando, nós somos negócio, então a gente gera lucro, mas a gente tem dentro do nosso DNA um impacto, né? Um impacto, uma transformação social. Isso é importante, a gente só fazer esse recorte. E como é que a tecnologia ajuda e consegue viabilizar com que esses negócios ampliem seu impacto? A tecnologia, para mim, ela é a viabilizadora de eficiência. A gente traz eficiência para processos que podem tornar esses negócios escaláveis. Então, você, com tecnologia, você consegue fazer a catalisação de vários processos e transformar negócios como o meu em negócios que você consiga replicar em vários lugares diferentes. Mas a gente só faz isso numa dimensão grande se a gente tiver tecnologia para suportar. Agora, nesse caso do Muda Meu Mundo, que é a sua plataforma, né, que promove, né, essa conexão do agricultor com as grandes redes, como é que o agricultor ele se envolve com a tecnologia? Veja, eu sempre falo, Patrícia, que a gente tem que trazer para cada stakeholder, quer dizer, para cada pessoa que vai entrar em contato com nossa tecnologia, a perspectiva dela. Então, a gente tem que trazer a tecnologia para a perspectiva da pessoa que está usando. Então, se eu estou trabalhando com tecnologia para um pequeno agricultor, um agricultor familiar, que não tem muita interface tecnológica, eu tenho que trabalhar numa linguagem visual que ele entenda, com um dispositivo que ele usa. Eu não posso criar barreiras para que ele acesse a tecnologia e aquilo seja mais um atrapalho do que uma ajuda. Então, por exemplo, para a mão do agricultor, o que eu tenho? Eu uso tecnologia de comunicação através de plataformas que todo mundo já usa. A gente usa um aplicativo que é nosso, mas que ele é todo feito para facilitar o uso do agricultor. E a gente tem um time do agro que consegue apoiar esse agricultor no uso até que ele se sinta confortável. Então, a tecnologia por si só, ela traz eficiência, mas ela, se você soltar ela e correr, você não gera engajamento. Então, você tem que pensar na tecnologia e como você vai fazer o engajamento de todos os stakeholders. Esse engajamento pode ser por interface, como eu falei, uma interface amigável, um uso fácil, um apoio. Então, em cada segmento, em cada ambiente que você vai colocar a tecnologia, você tem que levar em consideração aquela pessoa que está usando, quais são as perspectivas dela. Você tem que trazer olhar empático para quem está usando a tecnologia, apoiá-lo até que ele consiga fazer aquilo de forma sozinho, e aquilo de fato ajude, não seja mais uma ferramenta que eu não vou poder usar, que eu vou deixar de lado, sabe? Que não vai atrapalhar meu trabalho. Não é? Se esse é o propósito, você não está fazendo de forma adequada. Você tem que pegar a tecnologia, ela tem que vir para trazer eficiência na execução dos processos. No caso do Muda Meu Mundo, você conecta aí duas pontas muito diferentes, né? Você pega um agricultor que tem uma informação muito básica, né, do uso da tecnologia, com um grande player global que tem toda a tecnologia a favor dele, né? Que benefícios você já conseguiu colher, né? Que avanços você já conseguiu colher com essa plataforma no sentido de promover essa inserção desses agricultores nesse mercado?
Patrícia, eu vou dizer um depoimento que a gente escutou de um mais forte, assim, né? A gente chega num lugar, o que a gente precisa minimamente é que o agricultor ele tenha um celular. Não precisa ser um super, mas precisa ser um smartphone. Ele precisa ter acesso ao aplicativo. Às vezes, os agricultores não têm. Então, eles pegam ali do vizinho, do sobrinho, do amigo que já entrou no Mundo é Meu Mundo, e aí ele vai e começa a usar o do outro. Com 2, 3 meses, ele já consegue comprar o celular dele, porque a gente gera no campo recorrência e incremento de renda. Então, de forma muito direta, o que a gente consegue fazer é um incremento bom na renda, em média 70% de aumento de renda para o agricultor recorrente. Então, quer dizer, a gente melhora de fato a vida do agricultor e aí ele consegue comprar um celular melhor para conseguir trabalhar melhor conosco. Ele se empenha em conseguir fazer as coisas e o uso das ferramentas que a gente traz, porque ele sabe que a gente consegue ajudá-lo a escoar o produto dele, a gente consegue ajudá-lo a ter previsibilidade de receita. Isso é o que vai fazer com que ele consiga fazer mais plantação, que ele vá dormir tranquilo sabendo que a produção dele pode ser vendida. É isso que a gente traz de transformação. Traz mais planejamento, mais certeza, né, para a vida econômica financeira dele, né? Sim. Agora, Laís, como é que o investidor olha para essas empresas de impacto social? Eu acho que ainda existe uma certa confusão com as organizações não governamentais, né? E aí, assim, eu sempre falo, muita gente que vem conversar com a gente faz, então vocês são uma ONG? Não. A gente tem meta de lucro, a gente tem meta de ampliação, a gente tem meta de faturamento. Então, nós não estamos aqui para ser ONG. A ONG tem um papel e o nosso papel é outro. E aí, veja, quanto mais, e aí eu entendo que isso é uma disrupção do capitalismo, viu, Patrícia? Assim, é uma forma que o mundo inteiro já faz um tempo está enxergando o capitalismo de uma forma diferente, de entender que, para além do lucro, eu preciso gerar outras coisas. Porque o lucro pelo lucro, ele não é sustentável. A gente não... o bem-estar social, né? Isso, você precisa fazer geração de bem-estar. E aí, uma empresa e um negócio social, ele só consegue gerar o impacto que ele gera se a empresa, enquanto negócio, é um negócio sustentável. Quer dizer, é um negócio que gera lucro, é um negócio que gera faturamento. Então, toda vez que a gente faz onboarding de funcionário, a gente conversa, porque todo mundo é uma causa que deixa todo mundo fascinado, né? E toda vez que a gente conversa, a gente fala assim, gente, para que a gente continue gerando o impacto que a gente gera no campo, a gente precisa performar enquanto negócio. Então, a gente performa enquanto negócio, como o nosso DNA é transformação e impacto, obviamente que a gente amplia o impacto cada vez que a gente se performa enquanto negócio. Eu acho que essas duas visões, elas estavam excludentes em algum momento da nossa história, e que hoje, se você der as mãos, você percebe que esse sim é o caminho para esse novo capitalismo, essa nova forma de pensar essas relações de capital. Eu acho que isso a Mundo é Meu Mundo traz no DNA da gente, né? A transformação, quanto mais a gente performa enquanto negócio, maior a nossa capacidade de transformar socialmente. Perfeito. Voltando um pouco agora para a CESPRO, hoje o Nordeste, em termos de ecossistema de inovação, ele se posiciona em segundo lugar no país, depois do Sudeste, né? E isso é muito importante porque a gente começa a ver que existe aí espaço para todo mundo, que o capital ele começa a se espalhar, né? Mas ainda é preciso investir nessa desconcentração das capitais. E vocês fizeram um movimento recente de levar acesso para o interior do estado. Fala um pouco sobre isso, qual é o propósito e como é que tem funcionado. Aqui a gente tem, na capital de Pernambuco, a gente tem um ecossistema muito pujante, né? É um ecossistema que, enquanto ecossistema, se provou enquanto valor para o nosso estado. E a gente entende que a gente tem, no interior do nosso estado, vários arranjos produtivos que se beneficiariam muito
com tecnologias como tem aqui nas nossas empresas, ou na criação de empresas que bebam ali daqueles problemas, daquele arranjo produtivo e consigam criar soluções que sejam muito inovadoras. Então, com essa perspectiva de ampliar essa pujança, que essa pujança entre para todo o nosso estado e a gente consiga trazer essa capacidade de inovar que a gente tem aqui, porque aqui a gente tem um celeiro e uma formação fantástica sob o ponto de vista de capital humano. Então, a gente com esse capital humano rico, com uma formação muito boa com as universidades que a gente tem, que já foram interiorizadas. Por que a gente não aproveita esse capital humano localmente e fazer inovação e transformação pensando nesses arranjos produtivos? Então, a gente fez esse primeiro caminho. A gente foi primeiro para o Agreste, junto com o Softex e o CEPROP. O Softex encabeçando essa ida. A gente foi lá para o Agreste, em Caruaru, o Armazém da Criatividade, a nossa base. E a gente fez um movimento uns 2 meses depois de ir para Petrolina, que é lá no sertão, onde a gente tem um desenvolvimento do agronegócio muito grande e que a gente entende que para trazer eficiência para os processos e a gente conseguir transformar com tecnologia, a gente vai aumentar a capacidade de produção de todos que estão lá. Então, a gente entende que, veja, você pode criar empresas, pode fazer um ambiente fértil para surgimento de novos negócios super inovadores que resolvam problemas que são muito interessantes de se resolver localmente e exportar a resolução desse problema, né? A gente estava vendo lá em Petrolina que uma solução que eles deram, que não necessariamente foi uma solução de inovação tecnológica, mas uma inovação de processo, o que eles fizeram aqui foi levado para Israel. Então, assim, se a gente trouxer isso do ponto de vista de serviço, né, empresas, um ambiente de geração de empresas de serviço, a gente aumenta a capacidade, inclusive, competitiva do nosso Estado para inovar e para transformar. Agora, então, né, com essa movimentação que essas 3 entidades fazem com 2 propósitos. Um é estimular o surgimento de empresas de tecnologia que venham atender quem precisa de tecnologia nessa região. Isso. E esses empresários que atuam na região, os que precisam de tecnologia, você percebe eles abertos ou vai ser também um desafio fazer com que a inovação entre nesses negócios, assim, porque a gente sabe que tem muita gente fazendo coisas interessantes, ganhando dinheiro, mas também tem muita gente muito conservadora, né, que gosta de manter aquele processo como vinha sendo feito. Como é que é o desafio de chegar a essas pessoas? Patrícia, eu entendo que eu acho que o Covid, eu vou falar isso fundamentalmente porque acho que ele acelerou, ele catalisou. Esse ambiente do Covid fez com que as pessoas entendessem que a catalisação e a eficiência dos seus processos através de uso de tecnologia, seja ela de que ponta for, do uso de uma câmera para fazer reunião, ou, quem sabe, eu consegui fazer em chão de fábrica um processo melhor desenhado com tecnologia para que eu tenha mais eficiência no desenvolvimento do meu produto. Isso foi, digamos assim, aumentou a receptividade para esse tipo de solução. E aí, por exemplo, quando a gente chega lá no polo da Armazém da Criatividade, a gente tem um ambiente ultraconservador, né, de uma APL, que é esse arranjo do têxtil, que é ultraconservador, mas que a gente já conseguiu trazer soluções de empresas de lá, de Caruaru, para esse APL. Então, eu acho que as pessoas estão até sedentas, sabia, de solução. A gente tem visto uma aproximação grande de indústrias conservadoras de uma aproximação, um querer, uma querência dessa aproximação com o nosso setor, para que a gente consiga gerar solução que dê competitividade para eles. Porque eu acho que é isso que a gente dá. A gente amplia a competitividade, amplia a capacidade de geração de receita, sabe? Então, na verdade, eu não tenho percebido resistência. Acho que, inclusive, com o Covid deu uma acelerada nisso, mas nessa eterna militância para que as pessoas entendam que nós, TI, nós somos meio e nós estamos à disposição para servir aos negócios, para servir para catalisar os processos, trazer eficiência. Eu acho que
quanto mais a gente fala sobre isso, a gente faz com que os empresários que são mais antigos, que estão em setores mais conservadores, percebam isso, eles vão olhar e dizer, opa, eu quero aumentar minha competitividade. Tem um aspecto interessante que algumas empresas já estão, né, na segunda, terceira geração, que já são pessoas mais abertas à tecnologia, isso facilita. Agora, tem uma curiosidade, como é que você consegue chegar com a sua plataforma a esse agricultor, a esse pequeno agricultor lá no campo? Como é que vocês chegam a ele? Então, a gente tem um processo de abertura de novas praças. E aí eu vou te falar um pouco das dificuldades. Assim, quando você chega, os agricultores não nos conhecem, fica desconfiado, achando que a gente é um atravessador. E aí, às vezes, um mais corajoso, vai e vende, né? E vende através da gente. Aí ele começa a perceber que a gente tem um prazo de pagamento muito curto. Isso eu acho que é uma coisa que, sabe, segura o agricultor. Que a gente consegue fazer um escoamento bom dos produtos deles, que a gente está do lado dele para fazer assistência técnica. Então, quer dizer, eu não consigo entregar o produto no nível de qualidade que um super varejista precisa. Mas aí meu time técnico está lá, meus agrônomos, faz assim, a gente deixa ele pronto para que o produto dele seja comercial em ambientes de varejo. Então, o começo gera um pouco de desconfiança, sim, mas depois que a gente consegue conquistar ali 5 ou 10 de um mesmo espaço, a gente tem um efeito de rede que faz com que a gente consiga entrar e ampliar a nossa base de agricultores muito rapidamente. Ele viraliza. Viraliza. Laís, para a gente finalizar, e o 5G? Qual a expectativa que você tem com a chegada do 5G? Eu conversei até com o presidente da ABDI, a gente convidou ele para um almoço para falar só sobre isso, só sobre 5G. E, para mim, o que o 5G traz de grande estalo é a latência, Patrícia. A gente vai dar uma capacidade para os nossos empresários, as pessoas desenvolvedoras, para pensarem em soluções que consigam atender uma demanda em real time de verdade, sabe? Porque hoje tem aplicações que a gente não consegue construir porque a gente precisa de uma infraestrutura diferente, que é a infraestrutura com a latência baixa. O 5G entrega, além da velocidade, que eu acho que a gente já está até com um patamar que está ok para a maior parte das soluções, entrega fundamentalmente uma latência. A latência é muito baixa. Com isso, é o tempo de resposta, tempo de resposta na hora que você faz eu peço uma requisição e o tempo que essa requisição volta para a gente. Então, quer dizer, vou só dar um exemplo que é um exemplo super comum quando se fala de 5G, mas é um exemplo fácil de se entender. Como é que você cria uma solução para carro autônomo? Quer dizer, eu dirigi à distância o meu carro. Se eu virar aqui o meu botãozinho à direita e a minha direção não imediatamente virar à direita, isso precisa ter um baixo tempo de resposta. Isso tem que ser 0,00 milissegundos. E nenhuma outra estrutura que a gente tinha de rede, a gente conseguia fazer isso. Numa estrutura de 5G, essa latência, como está muito diminuída, a gente pode ter soluções que tenham como requisito essa baixa latência e a gente conseguir atender esse requisito. Então, eu acho que é uma nova porta que se abre de possibilidade para que a gente tenha aplicações diversas no campo, na medicina, na automação de automóvel mesmo, que a gente consiga ampliar, inclusive, nossas perspectivas do que se pode fazer numa economia com esse 5G, com essa baixa latência. Eu acho que é transformador. Essa infraestrutura, ela é transformadora. Laís, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer a sua presença aqui, a sua colaboração aí com informações aí muito valiosas e deixar as portas abertas para daqui a pouco você voltar e contar como é que está sendo atualizado todo o nosso setor de tecnologia, como tem sido essas experiências com 5G, como tem sido o resultado que vocês alcançaram com essa interiorização das ações da ACESP e de outras entidades. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Patrícia. O prazer foi imenso de conversar e eu estou à disposição para a gente conversar sempre.
Obrigada. E agradeço você também por ter nos acompanhado até aqui. Não esquece, assina o canal para receber as notificações dos próximos episódios. Até a próxima.